Olá, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãs, jovens, famílias. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vós. Hoje, domingo, agora são 9 horas e 24 minutos, dia 24 de 9 de 2023. Eu, irmão Roberto, estou aqui com a Bíblia na minha frente para ler, e em cima do que lermos, nós meditarmos. Existe um ditado no mundo que diz que, no mundo não sei, mas é um ditado conhecido que religião, time, futebol, time, e política não se discute. Eu acredito que, se for realmente você comparar a religião com a política e a religião com o futebol, realmente vai discutir. Mas por que discutir? Porque política, os que são eleitos por causa de seus argumentos, suas conversas, né? Você vota na esquerda, então você defende o que a esquerda prega, né? O que os políticos de esquerda pregam. Você vota na direita, você defende o que os políticos da direita pregam. Então, na moral da história, quando param e não tem a educação, eu diria, para poder conversar, né, ou discutir sem briga, sem contenda, vence quem tem o melhor argumento. Quando você vai para a religião, ela depende muito, porque a religião também, ela tem lados, né? Existem doutrinas, um diz uma coisa, outros diz outras, e isto envolve usos e costumes. Um pode fazer uma coisa, outro não pode fazer, e isto dá-se problema, dá-se discussões. O que a Bíblia fala sobre contendas, sobre discussões sobre religião? Eu, particularmente, não gosto de discutir religião. Eu não discuto. Eu converso para que haja um entendimento sobre o que diz as Escrituras. E a Escritura Sagrada, a Bíblia, Jesus Cristo, ele falou que ela é uma revelação, né? Quando Jesus encontrou os discípulos, Jesus deu entendimento a eles, para eles entenderem as Escrituras, logo depois que ele ressuscitou e encontrou os discípulos, e abriu-lhes o entendimento para entender a Escritura. Ler a Escritura e estudar a Escritura não quer dizer que você vai ser revelado, porque revelação é uma coisa. Lembro-me de um conto, né? Um pregador contou que um filho enviou um telegrama, se não me falha a memória, telegrama, que ele era pago por letra na época. E quando, telégrafo, não sei, mas era contado por letras, então, quanto menos letras, mais barato. E quando chegou em casa, esse bilhete do filho, esse recado do filho, que estava em uma cidade distante de seus pais, o pai, nervoso lá por algum caso, pegou o bilhete e leu. E fez da seguinte forma, ele leu dessa forma: veja só, estamos aqui em uma situação ruim
e este filho ingrato me manda este aqui, pai, olha o que ele escreveu aqui, pai, manda dinheiro. Então, ele interpretou o texto desta forma. Quando ele passou para a mãe, olha aí a mãe falou, deixe-me ler, deixa eu entender. E ela virou e falou, marido, amor, não é isso que o nosso filho escreveu aqui não. Ele escreveu aqui, pai, manda dinheiro. Então, quando ele escreveu, pai, manda dinheiro, ela falou, olha, o nosso filho pode estar passando por aperto. E o nosso filho, ele está precisando de ajuda. E aquilo o pai entendeu a interpretação que a mãe deu sobre aquele bilhete. E o pai também se preocupou na hora. Olha, é verdade, nosso filho pode estar passando por aperto. Vamos mandar dinheiro para ele. Então isso está muito ligado à interpretação das Escrituras. Ela é meio complicado interpretar a Escritura, porque também está muito a bel prazer. Jesus, uma vez, ele estava andando com seus discípulos e estava uma bênção os cultos de Jesus Cristo. Tinha as multiplicações de pães, né? O povo seguia a Cristo e o pão tinha um pão. Tinha a multiplicação dos peixes, né? Muitos assistiram que ele transformou água em vinho. Então Jesus era uma bênção, né? Os mudos falavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, né? Os paralíticos andavam, voltavam a andar, né? E mortos foram ressuscitados no ministério de Jesus. Então, a multidão acompanhou a Jesus Cristo. A multidão acompanhou Jesus. Você acompanhar um homem, um líder, que tem esses dons, é uma maravilha. Mas chegou uma hora que aquela multidão, Jesus virou para aquela multidão e disse, quem não comer da minha carne, ele começou a pregar para a multidão, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, e começou a falar aquilo dali, e muitos dos que o seguiam estranharam aquela palavra, estranharam aquela mensagem. Uns olhavam para o outro e, né, por certo, não está aqui escrito, mas a gente entende-se que houve ali um distúrbio naquela multidão que acompanhava Jesus. E eles, fulano, nós somos vampiros para chupar sangue, né, para tomar sangue desse homem. Esse homem estava bom seguindo ele até agora, mas esse homem se desviou, esse homem está com problema na sua cabeça. E diz as Escrituras Sagradas que muitos deixaram Jesus por causa daquele sermão. Então foi o teste da palavra. Eu tenho o hábito aqui muitas vezes de ler Salmos. Salmos é uma bênção. Você lê Salmos é bem-aventurado, Salmos é, né, só o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 119. Então, Salmos está recheados de coisas boas. Mas quando você começa a pegar a palavra em todo, né, os apóstolos ali, né, os discípulos, então quando Jesus falou aquilo dali, muitos dos seus discípulos foram embora, diz a Bíblia. Então eu creio que, né, os discípulos mais próximos ali, Pedro, Tiago, João, um olhava para o outro e dizia, Pedro, você entendeu o que ele falou? Eu não entendi. Mateus, você entendeu alguma coisa? Não entendi. Isso você não vai encontrar ali, eu estou apenas, né, tentando dar uma interpretação daquele momento ali. Porque eles viram, olharam, né, um amigo indo embora, nosso amigo que eu chamei, no evangelismo que eu fiz lá na praça, lá, aquele ali, fulano está indo embora, e por certo, Pedro, dá mais não, Pedro. Fui, não negativo, papai, não vou acompanhar esse homem, não.
Então foram embora. Aí Jesus, agora veja bem uma coisa. Eu preciso de Deus. Deus não precisa de mim. Eu sem Deus, eu não sou nada. E Deus sem mim, Deus continua sendo Deus. Então Jesus Cristo viu aquela multidão indo embora, ele não retratou. Ele não correu atrás e disse: ei, voltem, voltem, voltem. Rapaz, eu fiz um teste, está brincando com vocês. Não, negativo. Ele olhou para os discípulos ali, que ele havia chamado um por um, e ele disse: e vocês também não querem ir com eles? Então, um apóstolo vira e fala uma palavra forte, reveladora, e fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, há um resumo muito forte nesta palavra que esse discípulo falou para Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Para onde vamos nós? Aonde nós vamos encontrar o que o Senhor trouxe para nós? Quando o Senhor fala para nós, os nossos corações ardem, ficam compungidos, o Senhor nos convence. Então o nosso pastor Jesus Cristo, ele nos convence. Então aqui agora, depois desse assunto, eu vou ler aqui agora no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. As dissensões na igreja de Corinto. Começa assim o pregador. A carta começa assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra. Agora, eu vou repetir. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo sentido e em o mesmo parecer. Me lembrei desta escritura aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, quando teve a descida do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eu vou dizer uma coisa aqui agora que eu creio que é muito forte, muito forte. Quando um jovem
Um jovem vai namorar ou vai escolher uma moça para ser sua namorada, e ele vai analisar aquela moça, ele vai estudar aquela moça, ele vai olhar o comportamento daquela moça. Esse jovem, ele vai olhar o caráter daquela moça, como é aquela moça, seu espírito. Por quê? Porque aquela moça, ela será sua esposa, será, né, a mulher dele, a mãe de seus filhos, a dona da casa, a rainha do lar. Então, este homem, este jovem, ele, para isto serve-se o namoro. O namoro não é apenas para encantos de beleza, encantos de luxos, de vaidade, encantos supérfluos, porque tudo isso passa. A beleza passa, os cabelos pretos ficam brancos, os meus não estão brancos ainda, porque eu não sei, eu lavo eles só com sabonete e água, não uso nenhum produto no meu cabelo, mas o cabelo preto fica branco, e às vezes aquele corpinho não pode se transformar, ficar um corpão, ou aquele corpão ficar um corpinho. Na verdade, o jovem, ele estuda, ele olha o caráter, ele olha a pessoa. Agora vamos jogar isso para o espiritual. Jesus Cristo, ele olha a igreja. A igreja, ela não é um grupo particular em algum lugar. Ela não é uma seita, ela não é uma religião, ela não é um povinho aqui ou um povão ali. A igreja, ela é universal, ela é invisível assim aos você não consegue localizar, porque esta igreja, olha só aonde ela começou. Esta igreja, vou voltar a ler. Quando um homem casa com uma moça, aquela mulher leva, era assim, leva o nome do marido, né? A minha esposa se chama Natalina Hammer de Lima. O Lima saiu do meu nome, o dela era só Natalina. Então ela recebeu o Lima do meu nome. Assim é a igreja. A igreja recebe o nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo. Por isso é uma igreja cristã, ela são cristãos na terra, recebe o nome. Inclusive, esse nome está ligado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Sede batizados no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Ali você já recebe o nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e você passa a ser um cristão. Quando essa igreja, em Atos dos Apóstolos, ela recebeu esse Espírito, oh meu Deus, como que as coisas, quando ela recebeu esse Espírito, olha só, irmão, olha só. Primeiro que eles estavam todos assentados em um mesmo lugar. Isto é, a igreja, ela está sempre assentada em um mesmo lugar. Ela não é orgulhosa, ela não é arrogante, ela não disputa por beleza, ela não disputa por poder, ela não é gananciosa. A igreja, ela está assentada em sua posição correta, está ali. Os irmãos que estavam nesse dia de Pentecostes, possivelmente um cantava um hino, outro estudava salmos, outro estava de cabeça baixa, meditando. Eles não estavam ali tocando, fazendo um culto, não, eles estavam ali, diz a Bíblia,
assentados, estavam, espere um pouquinho, não assentados, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Algo normal. Até que o Espírito Santo desceu. Saiu do normal. Saiu tanto do normal que quem estava lá fora foi e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada uma os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Neste momento, ali estava descendo o Espírito de Cristo sobre a igreja. Vou repetir, neste momento estava descendo ali o Espírito de Cristo sobre a igreja. Aquele Pedro que negou a Jesus Cristo, aqueles discípulos que estavam trancados em um cômodo, quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles, e ficaram tudo atemorizados, eles foram todos mudados naquele momento. Porque a conclusão da conversão, aquilo que Jesus tinha falado para eles: ficais todos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, ali eles foram revestidos. Então, quer ser um cristão? Receba o Espírito de Cristo na sua vida. Quer pertencer a uma igreja? Receba o Espírito de Cristo em sua vida. Esteja assentado, não discutindo, esteja lendo salmos, lendo a Bíblia, esteja simples, esteja em comunhão com os cristãos que estão na fé. Não fique discutindo, porque quando o Espírito de Cristo desce, a discussão acaba. Por quê? Porque se eu discuto com o Pedro discute com o Manel discute com o João, e nós levantamos uma discussão, é porque nós não estamos no Espírito de Cristo. Porque quando o Espírito de Cristo vem, as nossas discussões caem por terra. Quando Jesus entrou naquela sala que estava trancada, aí eles todos tiveram pensamentos, e ele disse: por que tais pensamentos sobe aos vossos corações? Vede aqui, paz seja convosco. Vede aqui se um espírito tem, e começou: dai-me alguma coisa de comer, e mete aqui o dedo, Tomé tinha dúvida. E eles ali ainda, eles tiveram que ver, eles tiveram que tocar, eles tiveram que sair, depois eles despertaram e ficaram maravilhados que eram Jesus. Mas no dia de Pentecostes, irmãos, isto acabou, porque o Espírito de Cristo entrou na igreja e pegou toda a igreja e nivelou todos. Acabou a discussão, acabou a dúvida, e aquele Espírito já saiu em produção já, e 3.000 almas, de acordo com os que escutaram, 3.000 almas foram convertidas. As primeiras conversões, aqui e então, mas diz a Bíblia que foram 3.000 almas que foram convertidas nesse dia. Não mudou. Nesse tempo que as coisas veio passando,
Deus não mudou, Deus é o mesmo. As igrejas, elas se multiplicaram, elas cresceram, elas se racharam, né? Voltemos lá ao livro de Coríntios, vamos ler agora aqui. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isto aqui é estar em Cristo. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Me lembrei aqui agora de um irmão, eu tenho um irmão chamado Samuel Correia, um precioso irmão, um amigo meu da juventude, e os filhos deles trabalham fazendo móveis. Então veja bem, ele é especialista em fazer móveis, ele é um profissional, nota 10 para ele. Mas suponhamos que ele vai fazer um produto que tem lá um acabamento de madeiras, né, que ele usa o MDF, e vai ter 30 madeiras de acabamento naquele móvel. Então ele vai lá e vai medir aquela madeira e vai fazer um tamanho. Depois que ele mediu e tirou a primeira, as 30 tem que ser igual à primeira. É um modelo. Não pode, o serviço dele não pode permitir que ele faça um modelo aqui, que é a primeira, e quando ele terminar na 30ª lá, está maior um pouco, está menor um pouco, está mais larga, está com uns entalhezinhos que ele começa, eu não sei se vai encaixar bem isso aqui, é igual eu vou engraxar 4 pés de sapato. Eu tenho 4 pés na minha frente, o primeiro eu limpo bem limpinho, eu dou aquela caprichada, o último já não está tão caprichado. Então, mas ele não, ele é profissional, ele tem que entregar tudo exatamente. Eu, quando trabalhava na gráfica, né, o patrão mandava para mim um modelo de serviço. Roberto, eu quero 20 mil deste modelo aqui, ok? Então eu tinha que olhar a tinta amarela, a tinta vermelha, a tinta azul e a tinta preta, e eu tinha que ter um visor que ele olha a retícula, ele olha as linhas de encaixe, e todas tinham que sair no modelo igual. Todas tinham que sair na mesma proporção, igual. Quando a chapa começava a desgastar e perder a qualidade, para a máquina, tira aquela chapa, joga fora e pede uma nova e segue-se o serviço. Se a tinta amarela começou a pegar a tinta preta e começou a escurecer, arranca aquela tinta, joga fora aquela tinta, lava a máquina, bota a tinta amarela, mas o trabalho tem que ficar igual, irmãos. A igreja de Jesus Cristo que ele vai levar, ela tem que ter o Espírito dele. Não adianta. A mesma igreja que foi lá, a graça de Jesus Cristo, diz a Bíblia, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas é a mesma igreja que nasceu no dia de Pentecostes, que o Espírito de Cristo veio sobre ela. Aquela igreja, ela foi passando as eras, ela foi passando os 100, 200, 300, 400, 500 anos, 600 anos, a Idade Média, a Inquisição, e ela sofreu, mas aquela semente que caiu lá no dia de Pentecostes, se é uma semente de trigo, aqui hoje tem que ser uma semente de trigo. Não vai sair. Você pega todas as sementes, irmão, você pega uma laranja que tem ali, né, muitas
pega uma fruta que tem muita semente dentro dela, cada semente daquela vai produzir a mesma coisa. Então Cristo, ele semeou, o Espírito dele semeou na igreja, e o fruto que tem que estar em mim, e na igreja, e nos cristãos, tem que ser o fruto da igreja primitiva. Misericórdia, meu Deus. Porque é esta igreja que este Senhor está olhando. É esta igreja que Jesus Cristo está de olho nela. Ele está vendo, ele está assistindo. E essa igreja, olha aqui, ela é um corpo, né? O corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não posso pegar essa mão aqui e ficar brigando com esta mão, eu não posso pegar aqui e arrancar a minha orelha e haver uma confusão no meu corpo. Ao contrário, há um cuidado no meu corpo, né? Se o meu dedinho lá do canto entrou uma stepzinha, a mão carinhosamente desce lá no dedinho e tenta tirar o stepzinho. Se o olho entrou um cisco no olho, é ação na hora, tira-se o óculos, vem as duas mãos, abre aqui e começa a mexer para tirar. Se alguma coisa veio aqui, incomodou todo o corpo, se uma abelha vem e dá uma ferroada, todo o corpo dói, todo o corpo sente. Então os irmãos, o sentimento que tem que estar nos irmãos e tem que estar nas irmãs, é um sentimento que quando um é ferido, todos têm que sentir, todos têm que ter essa dor, a dor do corpo da igreja do Senhor. Por isso que é estranho quando um irmão se fere, o outro não sente nada, é estranho. É estranho quando um irmão para, outros não sentem nada. É estranho quando um irmão se afasta e pastores não sentem nada. Todos ficam calados, ficam quietos. Como assim? É estranho, porque a igreja ela é um hospital. A igreja são cheias de irmãos que estão ali, que são tratados, que são cuidados para ser preparados, como diz a Bíblia, que Deus deu um para apóstolos, outro para evangelista, outro para mestre, outro para pastores, para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja ela é trabalhada, como disse Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, ele começou a apacentar em Pentecoste a igreja de Jesus Cristo, e a igreja de Jesus Cristo, ela é também cuidada pelo Espírito Santo. O que o corpo sente em uma parte, todo o corpo sente. Deus te abençoe, que o Senhor nos inclua neste corpo do Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que a paz do Senhor seja sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, eu oro pedindo a bênção sobre os meus irmãos e minhas irmãs. Oro pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê do teu Espírito Santo, que o Senhor perdoe os nossos pecados e fraquezas e que nós possamos amar uns aos outros com o amor que o Senhor nos amou. Abençoe, Pai, a todos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro pedindo a favor de cada inscrito, Pai, de cada casa, de cada família, que o Senhor abençoe as casas, as famílias, dando paz, dando amor e a revelação da tua palavra. Perdoe as falhas de cada um e seja conosco, Senhor, misericordioso, pois eu te peço isto. Peça a favor dos enfermos, dos doentes, dos que estão desempregados, passando por dificuldades, que o Senhor abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.